Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos. Estou aqui novamente para a gente refletir mais um pouco sobre a Palavra de Deus e a nossa vida dia a dia, dentro da educação. Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos ajudar, clarear nossa mente, nos ensinar, nos mostrar o caminho, nos tocar. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Amém. Então, sejam bem-vindos aqueles que forem escutar essa palavra, que o Espírito Santo nos toque e fale, que eu me coloco à disposição de Jesus. Eu peço sempre a Ele: Senhor, fala por mim, fala através de mim, fala em mim. Que o Espírito Santo seja o paráclito, que Ele sopre no meu ouvido, que eu consiga falar palavras acertadas, né? Que é o mais importante. Eu não falo isso com uma sabedoria minha, meus irmãos, tenho certeza disso. É uma sabedoria dada por Deus, a graça dele. Foi algo que nasceu de uma conversão pessoal e de um sentimento que eu tive dentro da escola. Que nós podemos fazer diferente dentro do ambiente escolar do que já se faz. Nós que cremos, nós que acreditamos, nós que professamos, nós que temos uma fé, nós temos realmente que ser luz e sal de Cristo aqui na Terra. Não adianta nós florearmos demais, criarmos várias metodologias diferentes, inventarmos músicas e tantos outros aparatos e a gente não tocar o coração do nosso aluno. Então, que a nossa boca seja um instrumento de Deus naquela aula, naquela hora em que eu for ministrar o meu conteúdo, que a minha boca seja instrumento de Deus, para que eu possa falar palavras acertadas dentro daquele conteúdo. Ele é importante eu passar para os alunos, sim, mas que as palavras, quando saírem da minha boca, sejam palavras que toquem, mais do que a inteligência, a alma de cada aluno. E, nesse sentido, a gente reflete, né? A gente lê a palavra, o Evangelho é a palavra de Jesus viva, né? Há mais de 2000 anos. Então, tudo que fala aqui tem um poder imenso. Por isso que eu leio sempre o Evangelho. É a luz dele que a gente reflete, que a gente pensa, né? Então, hoje eu trouxe a palavra de Mateus, do capítulo 16, do versículo de 21 até o 24. Diz assim: Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse: Afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa leitura, sempre quando eu ouço ela na igreja, ou então quando eu a leio, eu fico assim, pensando como foi difícil, porque o Evangelho traz a leitura
a passagem daquilo que aconteceu, mas não traz a emoção, né, daquilo que aconteceu. A gente que coloca essa emoção da forma como a gente lê. Então, como é que Pedro se sentiu quando Jesus falou para ele: afasta-te de Satanás, né? Quem convive com Jesus Cristo, ele conviveu com Jesus, né? Tem a imagem dele ali, misericordioso, mas é uma imagem. Tem ele na Sagrada Eucaristia, na Santa Comunhão, vivo, de corpo e alma, espírito e divindade, mas eu não o vejo literalmente. Eu sei que ele está lá, eu o vejo em forma de pão, mas Pedro não, Pedro viu como eu vejo. Eu não vejo vocês, mas eu me vejo aqui na tela, né, gravando, como eu me vejo, Pedro viu Jesus. Então, nessa leitura, eu li só um pequeno trecho, mas nessa leitura ele também fala que Pedro, né, foi o céu que te revelou isso, bendito és tu, Pedro, que foi Deus que te revelou, meu Pai que está no céu, né? E aí Pedro ficou todo cheio diante dos colegas, dos apóstolos, porque nós temos essa tendência a ser elogiado, a gente cresce e quando a gente é chamado a atenção, a gente fica chateado. Então, Jesus usou essa palavra forte: afasta-te de mim, Satanás, né? Você não pensa como o Pai, mas os seus pensamentos são dos homens. Então, que a gente não tenha pensamento dos homens, a gente tenha pensamentos de Deus. Apesar da gente viver num sistema, dentro de uma cobrança muito grande, que a gente sabe que as escolas cobram muito dos professores, eu como coordenadora, tem a parte burocrática que ela é imprescindível. É igual o médico quando ele atende um paciente, ele tem que fazer o boletim, né? Ele tem que anotar, ele tem que escrever, ele tem que dizer o que está certo, o que não está. Então, assim, tudo tem o seu lado mais difícil. E se a gente quer ser correto, a gente tem que fazer. E quando a gente reclama, fica pior. Aprendam a fazer sem reclamar. Inclusive, a palavra reclamar, que na sua origem, né, reclamar, quer dizer que é pedir duas vezes a mesma coisa. Então, quando você reclama, você está pedindo novamente aquilo que você reclamou. Então, a gente tem que parar de reclamar tanto. É minha obrigação, enquanto professor, fazer, façamos. É minha obrigação preparar a aula, prepare. É minha obrigação descobrir um meio de ter a atenção daquele aluno, descubra. Use, peça o Espírito Santo, pegue a Bíblia e fala: Senhor, aquele aluno é tão difícil. Eu não sei lidar com ele, ele me tira do sério, ele é insuportável. Fale a palavra, a verdadeira com Jesus. Você não precisa maquiar, porque Jesus sabe o que você está pensando, o que eu estou pensando, o que eu vou pensar, o que eu já vou pensar daqui tantos anos. Ele sabe tudo. E sem ele a gente pode fazer nada, então vamos colocar o Evangelho a nosso serviço também. O Evangelho não é só para a gente ler e ficar com ele na igreja, ouvir a palavra, a explicação do padre, que é importante, né? Que a nossa busca aqui não é pela terra. Nós não estamos aqui, nós não somos eternos, a gente está aqui numa passagem. Então, que essa passagem, mesmo tendo a nossa cruz, ele já diz: renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ele não disse: tome os seus bens, tome a sua vida boa, tome a sua herança, tome aquilo que você tem. Ele não diz isso. Tome a sua cruz. E cruz, quando a gente vê aqui, que eu sempre trago a cruz de Cristo com Jesus crucificado, foi doída, foi dolorida. Jesus passou pela cruz. A gente também vai ter que passar pela cruz se a gente quiser merecer o céu. A gente também vai ter que carregar a nossa cruz. E nós não vamos poder estar cortando ela para ficar mais leve. A gente tem que carregar ela em todos os sentidos. Então, o nosso trabalho dentro de uma escola, dentro de um ambiente escolar, ele tem que ser leve. Como é que ele é leve? Quando eu consigo colocar esse sofrimento na cruz. A cruz de Cristo tem tudo que eu preciso. Então, eu coloco aquele sofrimento, aquele aluno difícil, aquele colega difícil, aquele diretor difícil, aquele coordenador difícil, aquele pai difícil, eu coloco na cruz. Eu tento respirar fundo, refletir, falar: meu Deus, dá-me sabedoria, o que é que eu falo aqui agora? Se eu não souber falar, que eu me cale. E muitas vezes eu falei nisso, como professora, como coordenadora. Ao invés de eu me calar, eu falava, e a gente fala as coisas que às vezes magoa. Magoa o pai, magoa o colega, magoa
o aluno, né? Magoa a comunidade inteira, porque aquilo que sai dali, ele ecoa nos 4 cantos da comunidade onde sua escola está construída. E aí você vai ser visto, nossa, aquela professora é horrível. E a gente sabe que tem pessoas sem filtro, e eu não estou falando, me referindo aqui a transtornos, né? Estou falando de pessoas mesmo que não têm respeito humano nenhum, não tem amor ao próximo nenhum, não tem amor pelo próximo, de hipótese alguma. E aí eles dizem as palavras mais difíceis e doídas e pesadas e que nos ridicularizam. Então, dentro de uma escola, a gente tem que saber carregar a nossa cruz também. A nossa vida particular, ela é difícil, ela é pesada. Então, a gente precisa encontrar um mecanismo onde a gente case o nosso profissional com a nossa vida do dia a dia e onde a gente possa ter esse discernimento de suavizar a nossa labuta do dia a dia em Cristo. Nós não podemos ver a missão de ensinar ou a profissão de ensinar só como uma profissão, não. É igual um médico. O médico tem uma missão enorme de salvar vidas. E nós também temos, nós professores temos uma missão de salvar vidas. Esse dia eu estava vendo um trecho da novela, né? A minha filha assiste aquela novela Carrossel e o médico falou para a professora Helena, né? Uma frase de alguém que disse que com a mão o professor escreve no quadro e com a outra mão ele molda o caráter de um aluno. É isso. Apesar de é uma novela infantil, mas ela diz muitas verdades sobre o que é ser professor. Eu não assim, interessante como a professora conduz as situações dos alunos de maneira, ela não se envolve na vida, mas ela sempre dá né? Ela sempre tem algo a dizer. Esse é o papel. Eu não posso entrar na sala de aula e despejar no quadro meu conteúdo de inglês, e ali tem um aluno sozinho, tem um aluno sofrido. Ele não entende nada de inglês, ele nunca vai para os Estados Unidos, ele nunca vai, talvez, aprender tantas coisas que precisa do inglês, mas ele precisa do toque do professor. Falar, oi meu filho, o que aconteceu? Né? Que aqui no Brasil a gente tem muitos adjetivos para tratar o outro, né? Coisas que não acontecem em outros países. Então a gente fala, ô meu filho, não faz isso não. Às vezes tem uns meninos que falam, eu não sou seu filho, né? Porque ele já está machucado. Mas não leve isso para você. Aprenda a ser resiliente. Aquilo não foi falado para você, aquilo é o que ele sente. Nós somos assim, quando a gente está magoado, chateado, veja uma reunião de professores quando tem discussões que não tem fim. Um diz que não vai aprovar, o outro diz que vai reprovar, e aí o outro diz que não, que aí pede para votar, aí vira aquele climão. Nós somos também assim às vezes, grossos uns com os outros, damos patada uns nos outros. E por que na sala de aula seria diferente? Se eu trato assim às vezes meu próprio colega, mas eu exijo que o meu aluno me respeite, ele tem que me respeitar, eu sou o professor, mas e daí? Você respeita todo mundo literalmente? Você respeita o seu diretor por ele, às vezes ele é mais novo do que você, ele está naquele cargo ali que você acha que ele é incompetente, e aí você não o respeita. Que exemplo é que você está dando? Mas você quer ser respeitado, né? Então, isso não casa. Então, quem acredita em Deus, quem professa uma fé, quem comunga, quem confessa, vai pedindo a Jesus os meios para melhorar, para ser diferente, para transmitir aquilo que você vive dentro da igreja. Às vezes você até faz parte de uma pastoral, é catequista, você é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Meu Deus, que bênção! Mas no serviço onde você trabalha, você se comporta como se fosse a pior pessoa. Como é que você ousa tocar no corpo de Cristo
Toda vez que tem uma missa, quando você é escalado, você toca no corpo de Cristo, você às vezes dá a comunhão sobre as duas espécies, o corpo e o sangue de Cristo, e dentro de uma escola você não transmite nada de Jesus. Você é frio, você não sabe dirigir uma palavra de amor para com ninguém, muito menos para com os seus alunos. Você acha que Jesus não vê isso, como você é. Não. Se a gente quiser suavizar a nossa profissão, a gente vai ter que começar a viver como um verdadeiro cristão dentro da escola. Para a gente salvar a educação, nós cristãos temos que nos levantar. Reze pela sua escola. Coloque ela todo dia dentro das suas orações. Reze o terço por seus alunos, reze o terço por seus colegas. Se nas escolas do Brasil tiver um professor, que reze pela sua escola, cada escola do Brasil tiver um professor que reze pela sua escola, nós vamos ver mudança, porque onde Nossa Senhora entra, ela traz a humildade, a caridade, a bondade, a paciência, porque ela foi tudo isso, ela é tudo isso. Então a gente tem que levantar esse exército de São Miguel, né? São Miguel foi... Eu já vi algumas histórias assim que contam rapidamente na internet, né? São Miguel era o anjo mais fraquinho, vamos dizer assim, numa escala de... Tipo o Davi, né? Davi era mais fraco do que Golias. O anjo mau, né? Ele era mais forte. O Lúcifer lá, ele era o anjo da luz, né? O bonzão. Mas Miguel venceu. Miguel venceu. Por quê? Porque ele falou: quem como Deus? Ninguém. Ninguém como Deus. E ele falou: eu servirei. É aí que tá. Eu servirei. Miguel se colocou a serviço de Deus. E o anjo mau, decaído, falou: não vou servir. Não vou servir um ser humano inferior a mim. O orgulho. Então, professores, não sejamos orgulhosos. Sejamos humildes. Sejamos, sim, cobradores, exigentes daquilo que é nosso direito. Todo mundo sabe disso, o que é seu direito. Mas e o que é seu dever? Às vezes a gente falha, a gente só quer os direitos, o dever a gente não quer, né? Então, sejamos cobradores dos direitos, mas que sejamos obedientes aos nossos deveres. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu não posso passar o meu trabalho para os outros. A minha filha estudava no CEMEI e eu escutei uma conversa uma época, né, de que as professoras compravam os relatórios de cada aluno para entregar para os pais no final do ano. Como assim? Será que aquele relatório que eu comprei, ele casa com aquele aluno? Eu que sou mãe da minha filha, eu li o relatório e eu sei que aquela não é ela. Mas eu não falei nada, eu fiquei calada, porque tem coisas que a gente não precisa gastar, né? A minha paz. Mas é uma coisa absurda. Eu não posso fazer isso com um aluno. Gente, cada um é um. Eu não posso pegar um aluno lá de São Paulo e querer colocar o jeitinho dele em um aluno aqui de Palmas, Tocantins. Não posso. Isso é incoerente. Quantas coisas erradas existem dentro do ambiente escolar? Quantas mentiras nós soltamos dentro de uma escola? Na Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E quem mente é filho dele. E aí? Quantas mentiras? Então vamos ser coerentes com as coisas. Eu falava lá quando eu ia fazer uma coisa assim que eu via que não era... Eu falava: olha, se eu for pro inferno por causa desse tanto de mentira que eu sou obrigada a ficar falando aqui, eu volto aqui para pegar vocês, né? Eu até falava assim, brincando, né? Que Deus me perdoe se eu estiver ofendendo. Mas é muita mentira. O diário mesmo tem horas que é uma mentira. Os preenchimentos de relatórios é uma mentira. Então a gente tem que começar a melhorar muita coisa pra gente querer conseguir ganhar as graças de Deus. A gente tá muito... faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. A minha vida profissional não casa com a minha vida cristã. Não dá. Isso me deixou... Olha, um dos meus maiores motivos para eu me aposentar antes da hora, não, porque eu já tinha tempo e idade, né? Mas assim, sem muita vontade de querer ficar, o que me pesou mais foi isso.
Você olhar assim para as pessoas, elas não terem vontade de fazer nada de diferente, é só reclamando, a mesma coisa, não muda nada, é a mesma coisa, advertência, suspensão e transferência, não muda nada. E eu ficava assim pensando, meu Deus, a gente convive num ambiente onde a maioria acredita em Deus e a gente não consegue mudar nada, porque a nossa postura não casa com o que a gente pensa, com o que a gente faz, né? Com o que a gente ouve na palavra de Deus, não casa. Nós somos muito controversos, né? Então, meus irmãos, peçamos a Jesus que Ele nos oriente. Ele é o único capaz de nos dar a força que a gente precisa para a gente carregar a nossa cruz no dia a dia, tanto no nosso particular, na nossa vida particular, como na nossa vida profissional. Suportar as coisas que acontecem, as crises do dia a dia, as coisas que a gente escuta que, ai Jesus, você fala assim, meu Deus, eu estou escutando isso mesmo? Então, que nós possamos ser assim. Eu peguei tem um dito aqui que diz assim, ó, nossa mente precisa estar cheia das verdades eternas e elas precisam guiar nossas vidas. Isso é dentro da neurociência. A neurociência, ela coloca a emoção na frente da aprendizagem. Aluno que não tem emoção, ele não aprende. A não ser que ele seja já mecanizado para aquilo, dependendo da criação dele. Mas se você quiser com que todos os seus alunos te vejam e comecem a te admirar, comece a ir pelas emoções. Trate ele como ele é, como gente. Ele é ser humano, né? Eu até disse um dia no conselho de classe na escola, né? Eu falei, às vezes a gente fala mal da criação de Deus, a gente vai prestar conta. O ser humano foi criado por Deus, ele é a sua imagem semelhante, independente de quem seja, um mendigo, um morador de rua, um assassino, independente. Então, se eu não posso fazer nada por aquela pessoa, eu não quero contato com ela, reze, ajoelhe no seu quarto e reze, você vai estar fazendo muito, porque quando a gente pede a Deus de coração, Deus age. Deus não precisa da gente para fazer nada, gente. Pensa aí. Olha para a natureza, olha para o céu, olha a lua, o sol. Deus fez tudo sem precisar de mim. Só que para nos salvar e para edificar a terra, para que a terra se cure, Ele precisa de mim. Ele precisa que eu haja dentro daquilo que Ele pede, de amar o próximo como Jesus nos amou, não como a mim mesmo, né? Eu vos dou o novo mandamento, amai uns aos outros como eu vos amei, foi isso que ele disse. Porque como a si mesmo, o povo já estava ficando meio complicado. E hoje, nessa geração que nós temos muita gente que não se ama, a insatisfação humana está muito grande. Então a gente tem que amar o próximo como Jesus nos amou. É o amor mais verdadeiro que existe. Então, muito obrigada, Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor sempre esteve conosco em todas as situações, mesmo eu não vendo. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, minha mãe, educadora. Nossa Senhora foi a maior educadora da história. Ela educou o Filho de Deus e ela não errou. Então, que ela possa ser a nossa companheira de sala de aula. Vem, Nossa Senhora, comigo, entra aqui, porque hoje aqui tá difícil o negócio. Chamar, clamar ao céu. Existe sim uma batalha que a gente não vê, espiritual, muito grande. Clame o céu para batalhar com você. Clame o céu para trabalhar, para ajudar, para te orientar. Clame o céu. Então hoje nós vamos rezar o nosso terço das Santas Chagas, né? Eu vou só ler aqui no Catecismo da Igreja Católica, tem um parágrafo aqui que diz assim, é o parágrafo 2208. Religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas dificuldades e guardar-se livre da corrupção do mundo. Então, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos. Quantas crianças a gente tem na escola as órfãos que não são vistas? E das viúvas, as mães de muitos alunos. E aqui a gente pode estender essa palavra,
que está lá em Tiago 1:27, tratar bem, se livrar da corrupção do mundo, dessas coisas que nos atraem, tratar bem o aluno, amar o aluno. Não como eu amo, eu não amo nada. Se eu for levar em consideração o meu querer, eu tenho vontade de ter uma varinha mágica e fazer vários sumir. Deixar só esses. Não, amar como Jesus amou. Como Jesus misericordioso amou. Então, que Deus nos ajude nessa nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As minhas santas chagas sustêm o mundo. Concederei tudo o que me pedirem pela invocação às santas chagas. Obtereis tudo porque é o mérito do meu sangue, que é de um preço infinito. As minhas chagas repararão as vossas. Das minhas chagas saem frutos de santidade. Quando tendes algum desgosto, algum sofrimento, deveis colocá-los em minhas chagas. Deus, vinde a nosso auxílio, Senhor. Socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus divino Redentor, sede misericordioso para conosco, para com o mundo inteiro. Amém. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes. Cobri-nos com vosso sangue precioso. Amém. Nas contas do Pai Nosso. Pai eterno, misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós vos suplicamos. Amém. Agora sim. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Pai eterno, eu vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar a chaga de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar a chaga de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar a chaga de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar a chaga de nossas almas. Um grande abraço, meus irmãos, em Cristo. Eu peço a Deus que um dia a gente possa se ver no céu, na alegria eterna. É lá a nossa morada definitiva. Fiquem firmes, fiquem fortes, fiquem com Deus e que Deus abençoe a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.